pessoal, vamos dar continuidade hoje com o capítulo 5, falando sobre os fatores que afetam a rapidez das transformações químicas. Na aula passada, a gente já falou quais são esses fatores, então hoje a gente vai detalhar como eles afetam. Então, em primeiro, o estado particular em que se encontram os reagentes, ou seja, a superfície de contato, a temperatura em que se realiza a experiência, a concentração dos reagentes, pressão e catalisadores. Então, primeiro, superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior será a rapidez da reação. Vamos comparar agora os três estados físicos. Os gases, eles reagem melhor que os líquidos e estes melhor que os sólidos. Ou seja, a reação é muito mais rápida no estado gasoso do que no estado líquido e muito menor no estado sólido. No que se refere aos estados sólidos, quanto mais pulverizado estiver os reagentes, mais rápida é a reação, ou seja, maior a superfície de contato. Vamos observar aqui nessas duas fotografias. Se eu pego, esse aqui é o mesmo bloco. Então, esse bloco, ele tem 2 centímetros e 2 centímetros. 2 centímetros para cada face. Ele tem 6 faces, então tem uma área total de 24 centímetros quadrados. Se eu pegar esse mesmo bloco e partir ele em 4 pedaços, então eu vou partir ele aqui ao meio e ao meio. Tendo uma aresta de 1 centímetro e outro 1 centímetro, calculando a área total, 48 centímetros quadrados. Então, quanto mais pulverizado, quanto mais partido, maior vai ser a área de contato, consequentemente, maior a rapidez da reação. Nesse outro exemplo, aqueles comprimidos efervescentes, ele inteiro e aqui ele todo pulverizado. O tempo de reação, a velocidade de reação dele bem pulverizado, onde a superfície de contato é maior, a reação vai ser muito mais rápida. Falando um pouquinho agora da temperatura. O aumento da temperatura aumenta a frequência e a energia das colisões entre os reagentes. Como consequência, o número de colisões efetivas e a velocidade da reação aumenta. Então, resumindo, quanto maior a temperatura, maior será a velocidade de uma reação. Van Hoff estabeleceu no final do século XIX uma lei conhecida como regra de Van Hoff, em que diz que um aumento de 10 graus na temperatura duplica a velocidade de uma reação química. Atualmente, essa lei já está em desuso. Por quê? Pois são conhecidas muitas exceções a tal afirmação. Mas devemos reconhecer, porém, que a temperatura é um dos fatores que mais o influenciam na velocidade da reação. De fato, o aumento de temperatura aumenta não só a frequência de choques entre as moléculas dos reagentes, como também a energia com que as moléculas se chocam. Então, deste modo, como resultado da teoria das colisões que a gente viu na aula passada, aumenta a probabilidade das moléculas reagirem, ou seja, aumenta a velocidade da reação. Então, a temperatura é, dentre os fatores estudados, o que mais afeta a velocidade da reação. A pressão. O aumento da pressão aumentará o número de colisões. Observem aqui nessa imagem. Se você tem aqui essas moléculas, mesmo número de molécula, quando você aumenta a pressão, você está aumentando as colisões entre as moléculas, com isso a reação acontece mais rápida. O outro fator é a concentração. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior será o número de moléculas por unidade de volume, resultando em maior número de colisões entre os reagentes e, consequentemente,
maior velocidade das reações. Então, se eu tenho um número X, uma concentração X, se eu duplico a quantidade de moléculas, né? Se eu aumento essa concentração, eu estou aumentando a probabilidade, o número de colisões entre os reagentes. Então, aumenta a velocidade da reação. E, por fim, os catalisadores. Mas o que são catalisadores? É uma substância que diminui a energia de ativação de uma reação, aumentando assim a sua velocidade. Então, vamos analisar aqui nesse gráfico. No eixo X, eu tenho o caminho da reação, no eixo Y, a entalpia, a energia da reação. É um gráfico que a gente já vem falando nele em algumas aulas. Então, observem aqui o meu reagente, aqui o meu produto. Nessa linha cheia é a reação sem catalisador. Então, essa reação necessita dessa energia de ativação. E essa linha pontilhada aqui já é com catalisador, que diminui a energia de ativação. Então, os catalisadores, eles não alteram a variação de entalpia da reação e também não são consumidos durante a reação. Então, o que significa isso aqui? Não altera a variação de entalpia. O que é entalpia? Né? A diferença de energia entre reagente e produto. Isso aqui é entalpia. Isso aqui é o ΔH. Com ou sem catalisador, o ΔH é o mesmo. Então, o catalisador, ele diminui a energia de ativação e ele não é consumido durante a reação. A reação que ocorre na presença de um catalisador é chamado de catálise. Essa catálise ela pode ser homogênea ou heterogênea. O que diferencia uma da outra? A homogênea constitui em uma única fase conjuntos homogêneos, ou seja, nessa reação 2SO2 mais oxigênio formando 2SO3. Esse aqui se encontra no estado gasoso, 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 gasoso. E o meu catalisador, o catalisador ele vem indicado na reação aqui em cima da setinha, também se encontra no estado gasoso. Então, é um conjunto homogêneo, uma única fase. Diferentemente desse outro exemplo, a mesma reação. Então, todos aqui se encontram no estado gasoso. Mas a platina, que é o nosso catalisador dessa reação, se encontra no estado sólido. Então, tem duas fases. Então, é chamado de catálise heterogênea. Quando a substância diminui a velocidade de uma reação, ela é denominada inibidor. E o inibidor, ao contrário do que ocorre com o catalisador, ele é consumido pela reação. Então, o catalisador, ele participa da reação, mas ele não é consumido na reação. Do mesmo jeito que ele veio, entrou, participou, ele sai, diferentemente de um inibidor. Então, com isso, vocês vão resolver as atividades da página 92 para a próxima aula. E depois que a gente fizer a correção da página 92, a gente finaliza o capítulo falando sobre ordem de reação. Um abraço a todos, boa semana!